sempre foi assim? Tu desenvolveu isso? Como é que... Eu sei que tu já era faladeira, tu já falou que tu era faladeira. Sempre fui faladeira, mas eu sempre fui, assim, envergonhada com esse negócio de redes sociais. Em algum momento até eu quero fazer um post do primeiro story que eu postei falando no Instagram pra agora, assim, porque as pessoas, às vezes, elas me procuram e falam assim, nossa, tu fala super bem, parece que tu já nasceu falando assim. Eu disse, não. Foi um caminho, mas, assim, primeiro eu entendi que eu não queria trabalhar com o direito da forma do juridiquês, né, que até vocês comentaram, assim, já algumas vezes, né, de, tu passa informação, a gente consegue compreender porque tu não usa o juridiquês. Eu acho que se tu é um bom profissional, tu consegue passar a informação sem falar juridiquês. Eu tenho pavor de advogados que usam só aquela maneira robusta de falar, formal demais, né? Formal e tal, porque às vezes a pessoa ela precisa só entender o que está acontecendo. Então, eu passei primeiro por esse processo de tirar o jurídico, desburocratizar, às vezes, assim, fazer uma piadinha, alguma coisa assim, meio um senso, meio um humorzinho, alguma coisa assim, para chegar no público, né? E aí, na época, assim, que eu comecei a empreender, estourou a pandemia. E aí eu ia alugar um escritório, um lugar assim e tal, estourou a pandemia, eu disse, bom, não tem como agora eu pegar e alugar uma sala, eu não sei quanto tempo isso vai acontecer, sabe? Tipo, não tem essa condição. Vou trabalhar home office, e aí eu pensei, bom, vou começar nas redes sociais. Na época que eu comecei, que foi 2020 para 2021, assim que eu comecei a fazer conteúdo nas redes sociais, eu era extremamente engessada. Os meus primeiros stories tem uma ring light, assim, na frente. Eu toda dura, assim, falando e tal. Por mais que eu tentasse já dar uma, sabe, assim, mas era dura, eu tava com vergonha. Porque eu lembro que, na época, eu não via advogados aqui de Blumenau fazer conteúdo pras redes sociais. E aí eu tinha visto um ou dois, assim, do Rio de Janeiro, de São Paulo, fazendo, mas tava começando, a galera ainda indo pra rede social. E aí eu lembro, assim, de pensar assim, nossa, o que será que o fulano que estudou comigo no ensino médio vai pensar? E a minha ex-chefe e tal vai pensar tal coisa, sabe? Eu tinha muito isso, assim, de, nossa, vou virar uma chacota. Medo do julgamento. Exato. Mas, ao mesmo tempo, precisava pagar boleto, como todo mundo, né? Eu disse, bom, vou para as redes sociais, vou fazer esse trabalho. Eu queria também que as pessoas entendessem com o que eu trabalhava. E aí eu comecei. E aí a prática leva, né, a evolução. Não perfeição, porque eu não sou perfeita, mas a evolução. Fui evoluindo, assim. E aí eu lembro que depois de, sei lá, uns 2, 3 meses fazendo conteúdos e tal, assim, ali pra internet... 2 dessas pessoas que eu fiquei com medo de ser uma chacota, assim, mandaram mensagem falando, nossa, Bárbara, que legal que tu tá fazendo e tal, que conteúdo massa. Hoje, uma das minhas ex-chefes faz conteúdo para as redes sociais também, assim. Aí eu vejo que, na época, eu comecei a fazer conteúdos e... eu recebi ligações e WhatsApp, assim, de colegas advogados perguntando como é que eu fazia, que eles queriam fazer também. Eles queriam ir para as redes sociais, eles queriam saber como se comunicar. E aí eu dei algumas mentorias já, assim, gratuitas, assim, para as pessoas de, faz assim, faz assado. Eu sempre falo, eu não sei, eu fui descobrindo, né? Fui vendo como é que dava para fazer e fui fazendo. Hoje eu tenho um nível, assim, um pouco menor de rede social por conta da reta final do mestrado. Tomara a Deus que eu finalize agora esse mês, que está chegando, não aguento mais. Mas o intuito é voltar com tudo para as redes sociais, assim, porque é uma parte do meu trabalho da comunicação e das vendas que eu gosto muito, que é estar ali falando e explicando as coisas. Então, eu não tinha uma desenvoltura antes. Eu tive um pouco de desenvoltura, eu não sei se vocês me conhecem dessa época. Antes de empreender com a cria intelectual, eu tinha um hobby que era ir nos lugares gastronômicos aqui de Blumenau e postar nas redes sociais. E aí eu tinha um Instagram que teve quase 10 mil seguidores na época, assim, que foi um boom, assim, eu fiquei até assustada, que era o Sabores Blumenau. E aí eu fazia review de restaurantes e tal, e aí eu comecei a ser chamada aqui, ali, lá. E aí na época eu só fazia post, assim, textinho escrito, né? Foto e texto. E texto. E começou como um hobby, porque às vezes eu queria ir num lugar e eu não sabia o preço, se tinha estacionamento, se não tinha, que hoje é o trabalho que vocês fazem muito bem feito. E aí eu comecei nos lugares, só que precisava gravar stories às vezes para as pessoas entenderem o que eu estava fazendo. E aí eu comecei ali também a treinar essa desenvoltura. Então, quando eu crio a cria intelectual, eu tô com um pouquinho dessa desenvoltura. Mas aí depois para aparecer na câmera, assim, foi uma travada e uma destravada meio grande, assim. E aí depois vai fluindo, né? Depois que a gente descobre que as pessoas elas não estão tão, assim, se importando com a nossa vida e tá cada um cuidando do seu, a gente vai, mete a cara e vai fazer o negócio.